verifique se está inscrito no canal, deixe o seu like para ganhar relevância e faça os seus comentários. Vamos ao vídeo. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Bispo TV News, o canal para quem é a favor da ordem, da justiça, da liberdade, para quem é a favor da família tradicional, para quem é contra o aborto, contra a ideologia de gênero. E aqui apoiamos o governo do nosso presidente, Jair Bolsonaro. Uma mulher foi agredida violentamente por um policial dentro de um supermercado nos Estados Unidos porque não estava usando máscara. Essa cena dantesca aconteceu no estado do Alabama e o que favorece a repetição de absurdos como esse em várias partes do mundo, incluindo no Brasil, é a hipótese de que alguém receba uma notícia como essa pensando que, de alguma maneira, a violência pode ser justificável para defender a saúde pública. Bom, não adianta patrulhar o pensamento de ninguém, até porque isso também é uma forma de violência, mas o que é obrigação é analisar com clareza o contexto complexo dessa pandemia de coronavírus e chegar a um entendimento urgente sobre quais as medidas podem ser eficazes e quais as medidas que podem ser aceitáveis. As máscaras diminuem as chances de contágio, certo? Pois é. Mas, inicialmente, a Organização Mundial da Saúde chegou a informar que elas não serviam, que elas seriam inócuas para bloquear o contágio. Então, assim como esse princípio de enfrentamento da epidemia, vários outros estão em constante atualização e, eventualmente, modificação pelo fato de que o vírus é novo. Então, a literatura do combate a ele está sendo criada agora. Não adianta, por isso, fixar dogmas, porque vai cair um dogma a cada esquina. Se você levantar um dogma agora, na próxima curva do caminho ele desmorona. Dito isso está sendo dito para dizer que não é aceitável que agentes do Estado cumpram medidas sanitárias tratando o cidadão como criminoso. No Rio de Janeiro, por exemplo, 2 crianças que nadavam na praia de Copacabana, isoladamente, foram cercadas por vários policiais armados, jogadas com as suas mães dentro de um camburão e presas. Isso aí não é, em lugar nenhum do mundo civilizado, cumprimento de medida sanitária. Isso é abuso violento de autoridade. Bem perto dali de Copacabana, na mesma cidade do Rio de Janeiro, no mesmo momento, pessoas se aglomeravam numa fila para receber o auxílio emergencial, com um risco de contágio evidentemente muito maior, porque havia aglomeração. Mas os agentes do Estado não estavam lá. Eles preferiram, em vez não de maltratar as pessoas, eles, em vez de organizar o devido distanciamento na fila, como manda o protocolo do combate ao contágio, eles preferiram barbarizar crianças na praia, que inclusive não ofereciam risco imediato de contágio a ninguém. Abrir mão da ação educativa, indutora, ou mesmo da contenção física, e depois a punição administrativa, se for o caso, para tratar cidadãos como bandidos é inaceitável. A mulher agredida pelo policial no Alabama teve o corpo dela erguido no ar por esse policial e jogado de cara no chão, num movimento tão violento que podia ter fraturado a coluna vertebral dela. Vejam a cena. Isso aconteceu menos de uma semana depois do governador de Nova York, Andrew Cuomo, confessar publicamente. O tom dele foi esse, confessional, porque estava frustrado, ao constatar que 84% dos hospitalizados no estado de Nova York vieram de casa, ou seja, estavam cumprindo as medidas de confinamento. Pessoas que circulam como a mulher que foi agredida barbaramente no supermercado são só 16% dos internados em hospitais de Nova York com Covid-19. Isso não autoriza essa cidadã a andar sem máscara se a regra é andar com máscara, mas autoriza muito menos ainda qualquer justiceiro, formal ou informal, a atacar essa cidadã como se ela tivesse em plena tentativa de homicídio, que é o que está acontecendo por aí. As sociedades precisam ter cuidado, porque o medo da epidemia não pode legalizar a brutalidade.
Voltando ao Brasil, o governador de São Paulo, João Dória, disse que salvou 25 mil vidas com as suas medidas de isolamento. O governador de Nova York, onde a maioria dos hospitalizados com coronavírus vieram de casa, daria tudo para conhecer a equação salvadora do João Dória. Mas ele não vai conhecer porque ela não existe, nem em São Paulo, nem em lugar nenhum do mundo que leve a ciência a sério e precise demonstrá-la. Presta atenção, as bravatas não salvam vidas, mas elas podem e servem para sequestrar vidas. O mundo corre o risco de chegar a uma escassez de alimentos por conta do confinamento. E isso não é uma especulação, isso é um alerta que acaba de ser emitido pela FAO, que é o órgão das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, e é um dos primeiros documentos significativos sobre essas perspectivas reais de colapso planetário. Muitos outros documentos desse tipo virão, têm que vir, já estão, aliás, atrasados, porque é fundamental que as projeções consistentes apareçam, trazendo a visão, que é uma visão grave, de futuro imediato, que o mundo, por algum motivo, resolveu negligenciar. Deixar para pensar nisso quando a epidemia passar vai ser tarde demais. O alerta da FAO foi assinado em conjunto com a Organização Mundial do Comércio e com a OMS, que é a referência para diretrizes contra o coronavírus, incluindo as medidas de distanciamento social. É, portanto, a constatação oficial de que é preciso, no mínimo, aprimorar essa equação entre o confinamento e a paralisação das atividades humanas, porque os efeitos colaterais do combate à epidemia também vão custar vidas, e esse custo está sendo gerado agora. O problema é que antes da escassez de alimentos, o que começou a escassear foi a liberdade, né? Os que tentam hoje trazer alternativa ao chamado isolamento horizontal, todo mundo em casa, são tratados aí, têm sido tratados como hereges ou como assassinos aí, nas abordagens menos simpáticas. Olha, se alguém sonhou um dia com a criação de um tabu universal, esse sonho se realizou. A verdade é que as autoridades da maior parte do mundo não se arriscam na avaliação de modelos aí de circulação restrita e controlada. Essas autoridades estão intimidadas pelo tabu. Como a gente chegou nessa situação? Bom, em primeiro lugar, pela epidemia de medo, que em parte é inevitável diante de uma ameaça real e disseminada à saúde de todos. Mas o balanço entre o medo e o discernimento se perdeu na gritaria. Fica em casa, cala a boca, fim de papo. É isso que a gente está vendo. O público sequer tem procurado a devida separação entre as mortes causadas pelo coronavírus e aquelas em que ele não foi o fator letal. Os números vão sendo aí empilhados nas telas, né? Acuando todo mundo em casa. Botar o pé na rua virou risco de vida. O mundo vai ter que botar o pé na rua para não morrer de confinamento. E como a FAO já começou a alertar, essa vai ser uma morte lenta e que mata muito mais gente por muito mais tempo. Por isso é no mínimo estranho que os planos de circulação restrita ou isolamento vertical, como se queira chamar, não estejam na mesa, mesmo para eventualmente serem aí reprovados. Isso é o tabu. O coronavírus não fica muito tempo no ar, não permanece. As medidas de distanciamento pessoal, de higiene, são conhecidas, assim como os recursos, o uso de máscara, os grupos de risco, sabemos quais são. Seria necessário, naturalmente, um controle rigoroso contra aglomerações, contra aproximações. Enfim, uma ação implacável de bloqueio dos vulneráveis, dos sintomáticos. Todo esse novo estatuto de convivência dentro de uma economia de guerra que vai ser inevitável. É difícil de operar? E daí?
A humanidade está trancada em casa. Ela tem a obrigação de procurar a saída. Obrigação de procurar a saída de forma engenhosa e de forma responsável, mas é um dever de sobrevivência. Por que não partir para experiências piloto em zonas pontuais, por exemplo, onde a epidemia tem tido menos impacto? Por que não testar o chamado isolamento vertical em cidades selecionadas, com uma força-tarefa de segurança e de saúde para organizar o cumprimento estrito das medidas de circulação e bloqueio de contágio, como dizíamos, com um monitoramento especial para os exames, para os testes, para os quadros de internação? São perguntas que ficam no ar aí mais tempo do que o vírus, tentando furar a patrulha do pensamento. Essa patrulha não vem só do medo. Infelizmente, existem aí os inconfessáveis surfistas da tragédia. Hoje nem tão inconfessáveis assim, depois que alguns perderam a inibição e passaram a afirmar aí, publicamente até, que a epidemia vai ser uma bem-vinda depuração política. Contando, ninguém acredita. Pelo menos são sinceros. Esse novo e desinibido nazismo de boa aparência, podemos chamar, está de mãos dadas com os tiranetes locais, que no Brasil são os mesmos que vinham tentando sabotar as reformas e a reconstrução nacional, aquela agenda conhecida que foi interrompida, e todos eles motivados por seus fetiches eleitorais. Na vida de um parasita, o surgimento de um vírus é quase como a chegada de um irmão. Se trata, portanto, da mesma sabotagem que vimos aí recentemente, no último ano que passou. Essa sabotagem ficou só um pouco mais doente. Gente honesta aí sendo algemada na rua, decreto proibindo carro de circular, gente de se expressar, canetadas trancando vias e cadeias de produção, essas mesmas cadeias de produção cujo bloqueio pode levar à fome mundial, agora prevista pela FAO oficialmente. E tem também plataformas digitais, proibindo e tirando do ar conteúdo que supostamente contraria as diretrizes de combate à epidemia, enfim, subestimando a capacidade de discernimento do público, até, se for o caso, para poder execrar quem ele queira e acha que deva execrar. A censura, amigos, é o ovo da serpente. No atual estado de paralisia geral, temos que falar português claro. Maio é longo prazo, agosto é futuro remoto. Se o mundo não se livrar agora do confinamento mental, a epidemia terá sido só o começo de uma tragédia bem maior. A resistência democrática perdeu a paciência e resolveu falar grosso. Ela exige que o presidente da República feche o Congresso Nacional. Para de embromar, Bolsonaro. Aqui na resistência democrática a gente não aguenta mais. A gente já teve que engolir reforma da Previdência, lei da liberdade econômica. Liberdade, companheiro? Tá de sacanagem com a nossa cara? Que porcaria de fascismo é esse? Quer reformar? Tudo bem, mete um decreto. Manda aí os militares dizerem no grito que mudou a lei, fim de papo. Aí vocês vêm e discutem tudo democraticamente com o parlamento? Vocês acham que ninguém está vendo isso? Vocês acham que um insulto desse vai passar batido para nós, da patrulha democrática? E como é que fica a imagem do Brasil lá fora? Quem é que vai respeitar um autoritarismo que respeita as instituições e ainda por cima permite que todo mundo fale o que quiser? Não dá. A ONU, Macron, as ONGs, está todo mundo de saco cheio de falar de girafa. Você quer que a gente viva de quê, Bolsonaro? Você acha que o nosso estoque de fake news é infinito? Notícia falsa cai do céu? Não é assim não, companheiro. Isso dá trabalho. Se coloca aí no lugar de uma Cassandra cansada de guerra, dessas aí que precisa dar um monte de pirueta intelectual, aquele rebolado jornalístico para dizer que você está montando um ataque ao Congresso Nacional. Como é que a gente pode fazer o nosso trabalho em paz com um autoritarismo frouxo desse, que obriga a gente a falar tudo por ele? Chega, não dá, basta. O escândalo eleitoral
sozinho já seria suficiente para encerrar para sempre a nossa tolerância com esse governo. Qual era o certo para uma candidatura fascista? Bota as milícias para obrigar o povo a votar no candidato fascista, correto? Então, ó o absurdo, deixar a população votar por ela mesma, pela própria consciência dela. Diante dessa falta de manipulação escandalosa, a gente foi obrigado a inventar uma milícia do WhatsApp e anunciar que a eleição de 2018 foi o golpe das tias. Olha o papelão que esse fascismo inoperante nos obrigou a fazer logo de saída. Brincadeira, né? Tudo bem, a gente deixou o governo tomar posse, a gente deu um voto de confiança ao fascismo, acreditando que ele não ia ficar no marasmo, né? Que ele ia sair logo arrebentando as minorias, todo mundo que não fosse branco e hétero. Outro vexame, a violência caiu em todas as faixas da sociedade no primeiro ano de governo. Vocês têm ideia do tamanho desse trauma? Por acaso vocês calculam quantos humanistas de boutique tiveram que se sacrificar fazendo cara de paisagem, cerceados no seu trabalho de contar a história triste e lutar contra o inimigo imaginário? Chega de dourar a pílula, o nome disso é censura. Mas o Bolsonaro não quis saber, continuou afrontando as leis. Ele manteve no cargo ministros que já tinham sido demitidos pela imprensa. Isso configura, lógico, o crime de responsabilidade contra o direito à conspiração. Como já disseram os maias, molons, moluscos, os parasitas associados, quem vai parar esse fascista? Ou melhor, quem vai trocar esse fascista por um fascista de verdade, fantasiado de democrata, para realizar, enfim, o fetiche da resistência de boa aparência? Enfim, é grave a crise, mas a gente tem uma informação de última hora. Nesse exato momento, os progressistas de auditório estão reunidos numa junta supraparasitária para decidir quem vai de madrugada pichar umas suásticas no Congresso Nacional. Aí sim. Aí, dessa forma, os vassalos do Lula lá no STF, Supremo Tribunal Federal, vão poder dar uma liminar proibindo manifestação popular. Aí sim, a democracia no Brasil vai estar a salvo.